Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que alegria, mais uma vez, poder estar diante dos irmãos, podendo compartilhar com vocês a palavra e aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. O que Ele fala a mim, durante as minhas devocionais, estudos, Ele também tem falado a nós, né? Não é uma mensagem exclusiva para a igreja, mas podem ter certeza que Deus tem falado comigo também, antes de falar com vocês, com certeza falou comigo. Então, se houver um puxão de orelha, pode ter certeza que a minha já está bem diabano também. Tá? Irmãos, eu quero compartilhar apenas uma lição nessa noite, e para aproveitar que é uma lição apenas, eu quero ler um texto longo, grande, comprido, gigantesco, imenso. Então, eu vou já pedir perdão para você, mas não vou me delongar muito, até para que a gente possa aproveitar a noite fria, junto com a nossa família e, de repente, comendo uma boa sopa, né? Eu queria convidar você, então, por favor, abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo de número 27. E como eu falei, o texto é longo, nós leremos do versículo 1 até o verso de número 29. Se você não leu a Bíblia essa semana, este é o seu castigo. Gênesis capítulo 27, versículos de 1 a 29. Palavra do Senhor, queridos irmãos, em Gênesis capítulo 27, do versículo 1 em diante, nos diz assim: Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pega agora as suas armas, a sua aljava, o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca estava escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo, vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, para que eu apalpe meu filho e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça, de meu filho, e o abençoe. Jacó levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho.
Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, diante de nós temos a sua palavra, que profundamente fala aos nossos corações, Deus, mas contudo nós clamamos para que não seja eu a falar, Deus, mas seja o Senhor. Que a tua palavra de fato fale aos nossos corações nessa noite e impacte a nossa vida profundamente. Que o Senhor tenha, através da sua palavra, liberdade para moldar e mudar o nosso coração à luz da sua vontade. Fala conosco nessa noite, nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor. Mas que esse texto, Deus, também não fique apenas na nossa memória, na nossa lembrança, mas possa se transformar em atitudes de fé e que visem única e exclusivamente glorificar o teu nome para sempre. É o que nós te pedimos nessa noite, ó Deus, e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele traz para nós muitas lições, diversas lições. Algumas lições mais diretas, outras lições um pouco mais periféricas, que não estão tão claras assim no texto, mas se nós pararmos para pensar e meditar sobre ele, certamente nós vamos encontrar essas lições. Uma dessas lições, por exemplo, é de que todos nós, inclusive, podemos correr esse risco, é de um pai ou de uma mãe preferir um filho além do outro, né, ou em detrimento do outro. Todos nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Já que nós estamos falando exclusivamente de relacionamentos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso não está definitivamente claro no texto. Essa não é uma lição que traz salvação, que impacta na forma como nós olhamos a história da redenção, mas essa é uma lição que está no texto e que nós podemos encontrá-la facilmente. E existem diversas outras lições que nós podemos aprender a respeito desse texto. Eu sei, inclusive, que você já ouviu diversas vezes esse texto, diversas lições foram trazidas ao seu coração, certamente Deus falou com você diversas vezes, ao ler esse texto individualmente, sozinho, talvez em um culto familiar, ou mesmo na igreja, numa escola bíblica, ou em algum culto. Eu sei que você tem lembranças desse texto, esse é um texto conhecido. Eu sei, por exemplo, que o Rev Tiago, eu mesmo e o pastor Lucas já pregamos algumas vezes nesse texto. E provavelmente nenhuma das vezes foi como a anterior, não é? A palavra sempre se renova, isso é uma benção. Mas eu também tenho certeza, absoluta, convicta certeza, de que você nunca ouviu e talvez nunca mais vai ouvir esse texto de um cego falando de outro cego. Né? Isso você não ouviu. Só no Tarumã, irmão, só no Tarumã. Né? Só no Tarumã. Acontece, queridos irmãos, que eu queria trazer, embora esse texto tenha diversas lições, apenas uma, que convém que a gente se lembre o tempo todo. Essa lição, de fato, precisa estar muito clara e muito consistente, muito firme no nosso coração. Antes de passarmos para essa lição, deixa eu te contar algumas coisas a respeito desse texto, para que fique de fato claro. Nós estamos olhando aqui para a passagem da bênção patriarcal de Deus. Deus estava passando aqui a sua bênção, que nós sabemos muito bem, era também a bênção da redenção, a continuidade da história da redenção. Nessa época, ainda passava-se essa bênção por meio dos patriarcas, pelos chefes de família, pelo chefe de clã. Ainda não havia sido um povo escolhido pelo Senhor, ainda não havia a nação de Deus, a nação do povo hebreu, a nação de Israel. Logo ela chegaria, né? Logo ela será introduzida na história, mas até aqui o Senhor falava e passava a história da redenção por meio de patriarcas, de famílias, da história de famílias. Essa história da redenção começa lá em Adão, como a gente bem sabe, vai passando por Noé, chega em Abraão e agora está aqui se encerrando na vida de Isaac.
Mas nós vimos também, irmãos, que essa história aqui, ela não veio desenhada apenas aqui. Não é algo que aconteceu simplesmente do nada. Não é algo aleatório. Mas estava de fato predestinado, porque já quando esses 2 gêmeos estavam no ventre da Rebeca, o Senhor já havia dado uma profecia de que as coisas não seguiriam no caminho tradicional que as pessoas de fato imaginam, que o filho mais velho receberia a bênção e o filho mais novo seguiria o mais velho, como competia na época a acontecer. Mas Deus dá uma profecia que isso seria o contrário, o filho mais novo, o filho mais moço, o menor, serviria ao maior. E nós de fato vimos como isso acontece em primeira mão, quando o próprio Esaú vende a sua primogenitura em troca, de um prato de lentilhas. Eu falei isso aqui, uma pessoa que vende alguma coisa por um prato de lentilhas está completamente maluca, ela precisa urgente ser tratada, mas ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um guisado de carne, provavelmente alguma coisa que tinha naquela região ali. E acontece, irmãos, que ao fazer isso, ele simplesmente perdeu a oportunidade de ter a sua bênção garantida. E isso também, obviamente, estava cumprindo a profecia predestinada por Deus já desde antes das crianças nascerem, de que o mais moço serviria, ao contrário, o mais velho serviria ao mais moço. E é muito interessante, irmãos, porque quando nós olhamos para essa realidade, nós podemos perceber, ao olhar para esse texto, de que algumas coisas aqui nos parecem permitidas. Bom, se existia de fato uma profecia, obviamente essa profecia seria cumprida de alguma maneira. Em algum momento, Deus agiria de alguma forma e ele então cumpriria essa profecia pelos seus próprios métodos, pela sua própria autoridade, pelo seu próprio agir. No entanto, o que nós percebemos nesse texto é que existe uma possível interferência. Ao olharmos diretamente para o texto, nós vamos perceber que existe até uma maldade aqui, uma falta de caráter bastante notório, tanto da Rebeca quanto de Jacó, quanto do próprio Esaú, ao desperdiçar, ao abrir mão daquilo que era certo para que ele tivesse. E muitas coisas nos levam a perceber, ou até mesmo a crer, que o pecado pode ser, de alguma forma, justificado. Porque, afinal de contas, esta profecia, ela foi cumprida na vida de Jacó por causa da sua traição. Por causa da traição do seu irmão. Por causa das malandragens, vamos dizer assim, dos maus desígnios da sua mãe. Que até podemos chegar a alguma conclusão de dizer que ela até pode ter agido com alguma piedade, com alguma boa vontade de fazer, já que a profecia precisa ser cumprida, eu vou ajudar o meu filho a cumprir essa profecia. Em outras palavras, nós podemos dizer que Rebeca tentou não participar daquilo que Deus estava fazendo, mas ela tentou ajudar o Senhor a fazer a sua vontade cumprida. Mesmo ela tendo sido testemunha, e Jacó e Esaú e o próprio Isaac tendo sido testemunhas de que quando Deus quer que algo seja feito, Ele assim o fará. Mas o nosso maior problema, queridos irmãos, é que nós também podemos olhar para esse texto e não só viabilizar a prática do pecado como algo natural. Afinal de contas, se eles fizeram, eu também posso. Deus não os condenou diretamente, no texto aqui, Deus não fez nenhuma admoestação, não fez nenhuma repreensão, não fez absolutamente nenhuma punição, nenhuma vingança contra o pecado deles. Não trouxe, a princípio, nesse texto, nenhum arrependimento por causa do que eles fizeram. Então, obviamente, eu também posso. Eu posso olhar para esse texto e sentir, de certa forma, no direito de que eu também posso pecar, e mesmo assim, a bênção do Senhor estará sobre mim. Eu estarei seguro.
Há alguns, inclusive teólogos, que nós chamamos dentro da teologia de hipercalvinistas, que dizem exatamente isso, que a graça de Deus ela é tão irresistível, ela é tão infinita, ela é tão grandiosa, ela é tão profunda, a sua ação é tão soberana nas nossas vidas que nós podemos fazer qualquer coisa, podemos pecar, a gente pode abrir mão da igreja, pode fazer o que você quiser, que no fim das contas a graça te alcança. Mas a verdade, irmãos, é que isso não passa de uma grande heresia, e eu poderia até dizer uma outra palavra, mas não vou dizer porque o YouTube não vai gostar, mas isso é uma tremenda de uma safadeza. Uma safadeza. É falta de vergonha na cara, de achar que quando nós olhamos para o pecado de alguém, isso justifica o nosso. E num país como o nosso, como o Brasil, onde os homens mais poderosos do Brasil podem fazer o que quiserem e não são punidos, de certa forma, nós também podemos nos sentir, de certa forma, no direito de olharmos para toda essa situação. Bom, se os políticos podem, se o fulano de tal pode, eu também posso. Eu também posso ser meio sem vergonha de vez em quando. Eu também posso ser meio pica-fumo de vez em quando. Eu também posso não ser tão honesto assim de vez em quando. Afinal de contas, se Jacó, Rebeca, a família toda foi, e era família direta, descendente da história da redenção, por que eu também não posso? Eu também posso. Afinal de contas, ainda pode até, pessoas mais maldosas, ainda vão até citar o texto de Coríntios, né? Todas as coisas me são lícitas. Posso fazer tudo o que eu quiser, então. Mas a verdade, irmãos, é que o texto não nos ensina isso, de maneira nenhuma. E quando nós vamos olhar o restante da história dessa família, nós vamos perceber, sim, que existe redenção a partir do seu pecado. O pecado deles não ficou impune. Deus não deixou uma punição absolutamente clara, como se você faz isso, você vai receber isso. Mas houveram, e nós vamos ver ao longo das próximas mensagens, se assim Deus permitir, que houveram e sempre há consequências para o pecado. Seja o pecado com arrependimento, que é o melhor, no melhor dos casos, o pecado com arrependimento ainda tem suas consequências. E no pior dos casos, o pecado sem arrependimento tem suas consequências aqui e, porventura, tem suas consequências na vida que virá depois. Só que a ideia desse texto não é falar a respeito do pecado dessa família. A ideia desse texto não é nos ensinar como os pais devem educar os seus filhos, ainda que essas lições existam no texto. A ideia aqui não é de como nós devemos olhar para Deus e sermos simplesmente obedientes, embora isso também esteja no texto. Esse texto também não se trata, irmãos, simplesmente de uma história de um pecado que eventualmente vai ter a sua retribuição nos textos posteriores, ainda que isso também é verdade. Mas esse texto, ele nos mostra apenas uma realidade. Uma realidade. E a realidade, irmãos, é que aqui faltou confiança. Não é verdade? É só isso. Só faltou confiança. Confiança de que se Deus falou que vai fazer alguma coisa, Ele de fato faria. E mesmo tendo experimentado diversos milagres de Deus, diversas coisas sobrenaturais da parte de Deus, mesmo tendo contato com a voz audível de Deus, mesmo tendo visto uma manifestação física de Deus, ainda assim faltou confiança. Confiança de que o Senhor cumpre a sua palavra, as suas promessas, os seus desígnios, a sua vontade na hora e do jeito que Ele quer e não do jeito que nós queremos. E como eu disse, irmãos, o que aconteceu aqui foi simplesmente que, não confiando naquilo que Deus ia fazer, no tempo dele, tanto Rebeca, quanto Jacó e quanto Isaac, tentaram interferir na ação de Deus. Tentaram se colocar como agentes da mudança, como agentes
da vontade de Deus. E quantas vezes nós mesmos não fazemos isso? Inclusive dia após dia, e muitas vezes sem perceber, sem nos darmos conta que estamos fazendo isso. Nós podemos olhar, por exemplo, nas nossas eleições, tanto aqui dentro da igreja, quanto lá fora, que vai ter esse ano, né? Quem será eleito? Quem for mais votado, pastor? Lógico que não. Quem será eleito? Quem Deus quiser. Mas ainda assim, sabendo disso, nós nos entristecemos. Ai meu Deus, e se o Lula ganhar? O que vai acontecer com as minhas ações? O que vai acontecer com a minha aposentadoria? Irmão, dane-se o que vai acontecer. Porque está nas mãos de Deus. Quais serão os rumos da nossa igreja depois da eleição? Não sei. Mas eu sei que está nas mãos de Deus. Quais serão os rumos da minha vida daqui para frente? Como vai ser o dia de amanhã? Será que eu vou estar empregado? Será que daqui a pouco os meus filhos vão tirar boas notas? Será que eles vão ser boas pessoas? Será que eu vou estar vivo amanhã? Será que eu vou ter alguma doença? Será que eu vou passar por isso ou por aquilo? Não sabemos. Mas nós sabemos que as nossas vidas estão seguras nas mãos de Deus. O problema é que nos falta confiança. Não de entender, porque nós entendemos isso. Se eu perguntar para você se você de fato confia que a sua vida está nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, que o nosso país, que a nossa igreja, que tudo está seguro nas mãos de Deus, você vai dizer sim, claro que está, com certeza. Mas é só dar um ventinho diferente e as nossas ações não refletem aquilo que a nossa memória sabe. É por isso que eu sempre oro, irmãos, também, para que a palavra não fique na nossa memória, porque a gente conhece um bocado da palavra. Tem um bocado dela no nosso entendimento, na nossa memória. Se eu te fizer diversas perguntas, você vai saber responder, até talvez as mais difíceis dentro da teologia. Mas será que as nossas ações, na hora do vamos ver, na hora que o jogo é para valer, será que as nossas ações refletem o que a gente sabe no nosso interior? E o que nós podemos perceber, irmãos, é que existem muitas vezes que nós tentamos ajudar Deus, dar uma forcinha para o Senhor. Ou pior, nós nem queremos dar uma força para o Senhor, nós nem acreditamos que Ele de fato fará alguma coisa, e então nós vamos colocar a força do nosso braço, o conhecimento do nosso intelecto, as nossas influências, o nosso poder, o nosso trabalho, o nosso conhecimento, a serviço de nós mesmos, porque afinal de contas, se eu não fizer, Deus não fará. Ou talvez ainda pior, Deus fará na hora dele, do jeito dele, mas eu não quero o jeito dele, eu quero o meu. O meu jeito é melhor. O meu jeito é mais rápido, é mais eficiente. Quantas vezes nós não pensamos assim, irmãos, mesmo de maneira inconsciente? Dá uma olhada para esse texto e veja que coisa interessante. Você vai perceber que tem uma parte ali do texto que fala assim, o próprio Isaac dizendo, que era para trazer ali, né, o filho e tudo mais, olha, traz aí a comida porque eu estou vendo que eu vou morrer. Na verdade ele não estava vendo nada, né, para começar. Mas ele disse que estava quase morrendo. Estava quase prestes a morrer. Eu acho que eu vou morrer amanhã e o negócio está ficando difícil. Vamos resolver o negócio aqui. Sabe quantos anos Isaac tinha? Uns 130 e poucos. Aí você fala, pastor, o negócio estava feio para ele mesmo. Se ele levantasse a mão, Jesus puxava. Era mais ou menos assim. Sabe com quantos anos ele morreu? 180. Então não estava tão na beira como é que fala? No bico do corvo. Né? Não estava com um pé lá, outro cá. Estava bem, estava saudável, estava jovem. Né? Estava jovem. Aliás, irmãos, eu algumas vezes durante o ano vou visitar a Casa Esperança junto com o nosso irmão Daniel e com o irmão presbítero Luiz Alves e também com a irmã Romilda. E já não é de hoje que o presbítero Luiz Alves fala a mesma coisa, irmãos. Eu fico com medo disso. Eu acho que eu estou quase indo, pastor, estou quase indo. Daqui a pouco está com 120, a gente está quase indo. Né? A verdade é que a gente não sabe de nada. Não sabe de nada.
Mas, curiosamente, existe um desejo em nós de fazer a coisa acontecer, de modo que continuando. Onde é que eu estava? Luiz Alves, era alguma coisa do Luiz Alves que eu estava falando. Algum dia, né? Mas vai demorar para levar o Luiz Alves. Ixi, vai ficar bastante tempo, pode ficar tranquilo. Se você não gosta dele, vai aprendendo que ele ainda vai para o céu depois disso, né? E você vai ter que viver a vida inteira com ele. É assim, a vida é assim, é desse jeito. Mas a gente precisa lembrar que muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Nós tentamos resolver as coisas com a nossa própria força, do nosso próprio jeito. E por causa disso nós negligenciamos ou desobedecemos o fato que nós precisamos confiar em Deus. Existe algo nesse texto que te demonstre que Deus não iria cumprir a sua palavra? Absolutamente não. Nada. Deus não estava em silêncio, Deus não estava faltando agir, não faltou milagre, Deus não estava deixando de abençoar eles com prosperidade, com um monte de outras coisas. Não tinha nada que justificasse toda essa ação. Mas ainda assim, nós fazemos isso o tempo todo. E muitas vezes, irmãos, e esse é o maior problema, de maneira imperceptível. Às vezes a gente nem está se dando conta que o problema não é o nosso pecado em si, não é a ação pecaminosa X ou Y, mas a ação pecaminosa X ou Y pode acontecer porque faltou confiança. Será que eu vou casar um dia? Daí arrumo uma namorada e já está fazendo o que não deve com a namorada. Por quê? Não sei se eu vou casar, vai que não dá certo, eu fico solteiro para o resto da vida, tem que aproveitar. Mas isso ninguém fala, ninguém se coloca, ninguém constrói isso dentro de si. É simplesmente falta de confiança. Será que eu vou ter o que vou ter amanhã? Será que eu vou ter isso, vou ter aquilo? Será que eu vou me aposentar? Não se preocupe com a sua aposentadoria, porque a aposentadoria do crente é o caixão, irmão. Fique tranquilo com isso. Não é? O crente se aposenta quando vai para o céu. E ainda lá vai trabalhar, porque a palavra diz que a gente vai trabalhar lá também. Então, se você não gosta de trabalho, é um problema. Não é? Mas nós estamos diante, irmãos, de um problema de confiança, ainda mais hoje, que as coisas são completamente incertas. A gente não sabe como vai ser as coisas e o tempo todo nós queremos, de alguma forma, interferir na ação de Deus. De modo que muitas vezes nós colocamos os nossos pés pelas nossas mãos e agimos sem pensar e nos colocamos em situações complicadas porque simplesmente nos faltou confiança. Faltou, de fato, entregar as coisas em Deus, a Deus, né, e confiar que Ele vai fazer a vontade dEle, não a nossa. E talvez esse seja o nosso maior problema, ainda mais no século XXI, o século da pós-modernidade, ou seja lá como é que se chama o que a gente está vivendo hoje, tempos da loucura, talvez, porque nada mais é certo. Hoje nem o jeito que você nasce é certo. As pessoas colocam um gênero neutro quando você nasce, né? Nasceu um menino. Não, gênero neutro. Pode ser que se transforme em outra coisa. Ou seja, nem a gente nascer está dando certo mais o negócio. Nem certeza do nosso nascimento a gente tem mais, do que a gente é. A gente não sabe o que a gente vai ser mais na vida. Pergunta para um adolescente, o que você vai ser quando você crescer? Ou, né, quando você passar pelo vestibular e coisa e tal. A maioria vai te dizer, não faço a menor ideia. É tanta opção. É tanta coisa, é tanta possibilidade que a gente fica completamente perdido. E muitas vezes esse fato de nós estarmos perdidos nos leva à condição da falta de confiança. Puxa, o que eu vou fazer? Será que eu me apego em Deus ou vou tentar as milhares de possibilidades até achar uma que dê certo? Não é muito mais seguro você confiar naquilo que Deus tem para você? Pela lógica, o óbvio é.
mas o nosso coração tende ao contrário. Nós precisamos lembrar, irmãos, que nós sempre vamos tender para a desobediência e para a falta de confiança. E é justamente por isso que a confiança é, de certa forma, um músculo que precisa ser exercitado, assim como a fé também é. Eu sou convicto, irmãos, de que a fé é um músculo. Não é simplesmente a firme certeza das coisas que não se veem, convicção das coisas que ainda não existem. Tudo bem, é verdade que pode ser isso, né? A palavra mesmo vai nos dizer isso lá em Hebreus. Mas, como é que eu vou acreditar em algo simplesmente por acreditar? Precisa ter um processo aí. E esse processo é quase muscular, você precisa exercitar isso. A vida com Deus é, de fato, um exercício de confiança, um exercício de obediência, um exercício de entrega, um exercício de fé. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo como se nós, de fato, não acreditássemos naquilo que Deus diz, naquilo que a sua palavra nos confirma, naquilo que até mesmo milagres que nós já testemunhamos, coisas até sobrenaturais que nós testemunhamos, não são tão reais assim a ponto de nos trazer confiança. E nós muitas vezes queremos colocar a nossa força, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria humana, o nosso trabalho, para fazer aquilo que é competência de Deus. Aliás, tem um hino, inclusive, que diz isso, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho é confiar, né? No caso, descansar ali, mas é confiar. É confiar. E é confiar. Coisa que, de fato, esta família não fez. E por causa da sua falta de confiança, que nós já vemos em algum momento, né, desde bastante cedo. Lembra, Abraão não confiou em Deus, mentiu a respeito de Sara 2 vezes. Aí Isaac vai lá e faz a mesma coisa. E agora nós vemos a mesma coisa de novo acontecer. Não confiaram que Deus iria fazer. E bom, eu não sei quando que Deus vai fazer, eu não sei como que Deus vai fazer, então eu vou ter que agir aqui, né? Porque como é que eu vou saber? E aí, nós podemos erroneamente olhar para isso e aí chegar àquela conclusão. Bom, mas se foi dessa forma e ainda assim Deus abençoou, então eu também posso dar os meus erros, posso pisar na bola, pisar na jaca e eventualmente não terei tantos problemas assim, porque a vontade de Deus é soberana. E Ele está no controle da minha vida. Mesmo que eu erre, ainda assim, o Senhor há de consertar em algum momento. Irmão, se você pensa assim, eu preciso te dizer que até hoje você não conheceu o Senhor Jesus. Isso não é pensamento de gente crente. Isso não é pensamento de quem conhece o amor de Cristo. E é claro que o amor de Cristo é justo. É claro que Ele é misericordioso. É claro que Ele é paciente. É claro que Ele é gracioso. Mas ainda assim, irmãos, em nenhum momento o Senhor diz que não haverá um conserto disso aqui. E nós vamos ver que o preço que essa família paga nos próximos capítulos é muito alto. E o preço pela minha e pela sua falta de confiança, pela minha e pela sua desobediência também é muito alto. Só que aqui, quando a gente olha para esse texto, é muito fácil, porque daí a gente olha para esse texto, que a gente lê o texto, a gente sabe exatamente o que eles passaram. Só que não tem Bíblia a respeito do pastor Tiago. Não tem Bíblia a respeito de mim. Não tem um texto que demonstre o que vai acontecer amanhã. Por isso eu não sei como é que vai ser amanhã. Então, se eu não confio naquilo que Deus fala, na sua promessa, na sua palavra, no jeito que Ele me pede obediência, ou nas coisas que Ele me pede obediência, então certamente, irmãos, nós passaremos por maus bocados. Ah, pastor, porque Deus é mau, né? Ele pune aqueles que desobedecem. Não. Deus não pune as pessoas. Deus conserta aqueles que Ele ama. Só que às vezes o conserto, às vezes não, sempre o conserto provavelmente vai ser muito mais doloroso do que se você simplesmente tivesse confiado por um tempo maior.
até que de fato a palavra e a vontade se cumprissem. E muitas vezes, irmãos, nós criamos diversas filosofias de vida, diversos métodos de viver, diversos métodos de nos escondermos da falta de confiança. Às vezes a gente cria até algumas, posso chamar de doenças da mente, ansiedade, depressão e coisas do gênero, estão ligados a isso. Por que a pessoa é ansiosa? Porque falta confiança. Ah, pastor, não é só isso. Claro que não. Mas a essência de tudo é a falta de confiança. Nós andamos diversas vezes ansiosos porque simplesmente não confiamos que a nossa vida está segura nas mãos de Deus. E porque nós não confiamos que ela não está segura, então nós temos dificuldade para dormir, nós precisamos de diversos medicamentos para acordar, para dormir, para dar um sorriso. Quando os medicamentos não funcionam, alguns apelam para coisas mais tenebrosas. Outros apelam para suas máscaras, das redes sociais e de outras coisas e postam vidas lindas e maravilhosas, quando na verdade o coração está completamente entristecido, doloroso, dolorido, machucado, magoado, ansioso. Porque a verdade, irmãos, é que este mundo, ele nos leva exatamente para isso. Este mundo nos cobra uma felicidade terrena, quando a felicidade do crente não é aqui. Claro que a gente pode experimentar felicidade aqui, mas a nossa felicidade de fato, felicidade verdadeira, eterna, ela ainda nos aguarda, ela está nos aguardando, ainda não chegamos lá. Mas muitas vezes nós queremos viver exatamente como esse mundo quer, como se a felicidade fosse aqui, como se as conquistas precisam ser aqui, como se os tesouros precisam ser daqui. E é verdade, irmãos, a gente, sem querer, muitas vezes vive assim, buscando sempre um trabalho melhor, um salário melhor, oportunidades melhores, como se, na verdade, nós não estamos pensando no que vem depois. É claro que você tem que procurar um bom trabalho, você tem que estudar, você tem que ser uma boa pessoa, enfim, você tem diversas coisas que você precisa fazer. Mas o fazer dessas coisas não pode estar ligado à nossa falta de confiança. O fazer essas coisas precisa estar ligado com a nossa vontade de glorificar a Deus, não de ter um bom salário, não de ser uma pessoa prestigiosa, não de termos boas dádivas nesse mundo, de acumularmos tesouros aqui, mas é simplesmente porque as coisas que nós fazemos aqui, fazemos por obediência, fazemos para a glória de Deus, não para o nosso sustento. Quem nos sustenta é Deus, não o trabalho, não o salário, não o governo, não o país. A nossa preocupação não é com a inflação, a nossa preocupação precisa ser com a glória de Deus. E quando a nossa preocupação é com a glória de Deus, então Ele mesmo vai nos dando condições de sermos sustentados por Ele. Ainda que isso dependa, sim, do nosso trabalho, também, que é Ele que dá. Ainda que isso dependa do nosso salário, que sim, é Ele que dá. Ainda que isso dependa do nosso estudo, e sim, é Ele que nos dá a oportunidade de estudar em X ou Y lugar, ou de tal e X maneira. Tudo, na verdade, é Ele que nos dá. E nós precisamos, irmãos, aprender a descansar e confiar no Senhor, porque de fato é Ele que nos sustenta. Para encerrar, antes de começar esse culto, eu e o presbítero Paulo conversávamos ali, o presbítero Paulo me perguntou se estava bem, eu falei, estamos aí, né? Estamos aí como? Estamos aí. Pelas nossas forças, a gente pode dizer que não está tão bem assim, mas pelo que nós confiamos, está muito melhor do que nós poderíamos imaginar, porque afinal de contas, quem nos sustenta, quem garante que a gente esteja de pé aqui, quem garante que a gente possa acordar amanhã, quem renova as misericórdias e a graça na nossa vida, não somos nós. Não é o nosso trabalho, não é a nossa inteligência, não é a nossa força, e com certeza não é a nossa beleza. Mas é o próprio Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos cuida, que tem falado conosco, que tem nos ensinado, que tem ainda muito para nos ensinar,
que tem ainda muito para nos corrigir, que tem ainda muito para fazer nas nossas vidas, tanto aqui quanto depois, quando nós o encontrarmos face a face. Nós precisamos, portanto, irmãos, confiar mais em Deus, e de maneira profunda, não esses relacionamentos superficiais, como se Deus fosse uma fada madrinha, mas como, de fato, se Ele fosse o único, suficiente Senhor e Salvador, sustentador e garantidor da nossa vida e de toda a nossa eternidade. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando também o culto dessa noite. Deus bondoso, nós humildemente chegamos até o Senhor nessa noite, Deus, para também pedir perdão quando faltamos com a confiança no Senhor, quando a nossa confiança falha e quando nós tentamos resolver os problemas da nossa vida, os problemas da nossa igreja, da nossa sociedade, os nossos problemas pessoais, a nossa família, com a nossa própria força, com o nosso próprio conhecimento, com a nossa própria sabedoria. Nós clamamos a Deus que o Senhor nos perdoe e nos ensine, dia após dia, a confiarmos no Senhor, a entendermos e a descansarmos de que a resposta certa, ainda que o nosso coração faça planos, vem do Senhor. Que de fato, ó Deus, a confiança no Senhor possa ser o cerne das nossas vidas e possa nos guiar a tudo quanto nós fazemos. Que possamos de fato confiar no Senhor e nos entregarmos mais à sua vontade e deixarmos um pouco a nossa de lado. Afinal de contas, a nossa vontade, Deus, nada pode construir, nada pode nos edificar, se ela também não estiver de acordo com a sua. Por isso, ó Deus, nos traz arrependimento, mas também nos traz perdão e traz segurança. Constrói no nosso coração, Deus, na nossa mente, confiança no Senhor. Que a nossa mente, Deus, o nosso coração possa estar alerta em sempre buscar confiar em Ti. Pois de Ti é que vêm todas as respostas, de fato, da nossa vida. E principalmente é de Ti que vem a salvação. Nós não podemos construir salvação, nós não podemos garantir nossa salvação, nós não podemos garantir nem mesmo o dia de amanhã, mas o Senhor pode. E por isso, e por diversos outros motivos, nós precisamos confiar no Senhor. Mas também, Deus, a confiança em Ti, a fé no Senhor não vem de nós, mas é um presente que o Senhor nos dá. Por isso nós clamamos nessa noite que o Senhor nos presenteie com mais fé. Derrame em nós, cria em nós mais fé. E que a fé, Deus, que o Senhor tem derramado em nós, possa vir em resposta ao que a Tua própria palavra diz. A fé no Senhor vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Que possamos a cada dia conhecer mais do Senhor através da Tua palavra. Possamos nos dedicar mais a conhecer a Tua palavra. E assim, por conta do poder que do Senhor habita na Tua palavra, nós então possamos ser edificados e possamos ser transformados e possamos, ó Deus, caminhar em confiança no Senhor dia após dia, sabendo, Deus, que essa vida é passageira, essa vida é apenas um piscar de olhos para o Senhor, é apenas um vislumbre daquilo que nós testemunharemos quando nos encontrarmos com o Senhor face a face. E é esse encontro que nós almejamos, é esse encontro que nós desesperadamente queremos do Senhor. O dia em que o véu dessa vida vai se fechar, as cortinas dessa vida se fecharão, e nós então estaremos de pé, face a face com o Senhor. E nesse dia, Deus, nós com certeza choraremos. Mas esse choro não vai ser de tristeza, de dor, de pranto, não vai ser um choro de arrependimento, mas um choro de pura alegria em estarmos diante do nosso Salvador, do Senhor das nossas vidas, do garantidor das nossas vidas, daquele em quem nós confiamos, até que chegue o dia da vitória do Senhor mesmo, sobre a morte. O triunfo do Senhor sobre a morte, o triunfo do Senhor sobre o pecado, o triunfo do Senhor sobre a maldade, do inimigo das nossas almas. Nós almejamos e clamamos por esse dia, até mesmo dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
hora vem. Quando a vontade do Senhor se cumprir na nossa vida, que possamos de fato estar de pé na frente do Senhor, onde o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos todo pranto e tirará de nós tudo aquilo que de ruim aparentemente nós vivemos nessa vida. E certamente nesse dia será aberto os nossos olhos para entendermos tudo aquilo que nós passamos e como a nossa confiança no Senhor, como a nossa obediência constante, como o arrependimento dos nossos pecados serviu e glorificou o teu santo e maravilhoso nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite e para sempre. Nós clamamos agora, Deus, que o Senhor nos despeça com a bênção do Senhor, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, que o Senhor derrame de graça em nós, Deus, e abundantemente nos proporcione confiança, alegria, fé no Senhor e também comunhão uns com os outros, para que assim nós também possamos edificar uns aos outros na vida que temos e no relacionamento que temos com o Senhor. Continua falando conosco, continua derramando de graça sobre nós. Nos dá uma semana de vitória contra o maligno, uma semana de vitória contra os nossos pecados e uma semana, Deus, onde a confiança no Senhor reine soberana nas nossas vidas. E que essa semana não acabe, que assim esse culto também não acabe, mas ele se prolongue por toda a eternidade. É o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.